Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago um vídeo bastante diferente para vocês, mostrando o meu novo kit aqui de controle para pilotar aviões no X-Plane e no Flight Simulator. Alguns de vocês já sabem, inclusive um dos primeiros vídeos aqui do canal foi de eu jogando o Flight Simulator. Na época eu tinha o Cytec X52, um controle que me atendeu aí entre 2 a 3 anos. E agora eu senti a necessidade de mudar, de utilizar um controle melhor, um controle realmente que traz mais realidade, né, ao jogo, até porque num futuro próximo eu espero tirar aí a minha PP, né, minha carteira de piloto privado, então quero aproveitar, né, esses controles aqui para poder jogar e garantir aí uma experiência melhor. Vamos dar uma olhada aqui então nesses controles da Cytec. Então, como vocês estão vendo aqui, esse é o Cytec ProFlight Oak. Ele é um controle que vem em duas partes, né, como eu vou mostrar aqui para vocês. Ele é um controle bastante preciso, né, e também bastante caro se você tem interesse em comprar. Eu, por exemplo, comprei usado porque realmente é um controle bastante caro para você comprar novo aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é bem acessível. E ele traz aí várias possibilidades para você treinar e ter uma experiência mais real com o Flight Simulator ou com o X-Plane. Nesse caso aqui, como eu disse para vocês, ele é feito em duas partes, né? Ele tem aqui o controle em si da direção, né? E aqui nós temos as alavancas para você pode configurar a aceleração, enfim, o que você quiser, eu vou falar mais para frente. Além disso, você tem outros acessórios da Cytec que você pode comprar para fazer aí um par com esse controle aqui. Inclusive a Cytec vende vários outros controles para você adaptar aqui. Eu vou mostrar para vocês também que esse controle aqui ele tem várias entradas USB na lateral para você fazer essa acoplagem. Um controle que eu acho muito interessante você ter em conjunto com esse aqui são os pedais, porque você fica um pouco deficiente aí na parte dos pedais por conta, por exemplo, no meu X52, se eu quisesse utilizar o leme, eu poderia utilizar a rotação do controle para isso. Nesse caso a gente não tem como fazer a rotação, a gente tem um botão aqui que eu utilizo para isso, mas é uma experiência não muito legal, então talvez os pedais ajudem bastante aí. Além disso, você pode comprar o painel com alguns botões, com os botões de luz, botões de piloto automático, alavanca de trem de pouso. Você pode comprar os relógios, enfim, você pode praticamente montar um painel completo do avião com os itens que a Cytec vende em conjunto com esse controle. Além disso, você pode adaptar uma segunda seleção de alavancas aqui, caso você queira aí ter uma experiência legal com um avião de duas turbinas. Você pode inclusive trocar essas partes coloridas da ponta aqui para você fazer pares. Então você pode colocar duas pretas, duas azuis, duas vermelhas, enfim, você pode fazer aí a troca delas para te atender da melhor forma possível. Vamos falar então aqui dos controles. Primeiro, o manche, né, o direcional, ele tem um botão na parte de trás, dois na verdade, um para você selecionar o modo que você está pilotando. Você tem 3 modos, assim como eu tinha também no X52, e aqui no visor digital você consegue ver em que modo você está. Aqui na parte da frente você tem 3 botões, inclusive porque você pode ou mostrar a hora aqui no visor ou colocar um cronômetro, e aí esses 3 botões aqui servem para você escolher entre o modo hora e cronômetro, o iniciar e pausar e o reset caso você queira recomeçar. Então aqui na parte de trás é um botão de selecionar o modo e um botão único, né, que é um clique mesmo, que você pode escolher entre diversas opções. No meu caso eu coloquei o freio do avião aqui nesse botão, que eu acho que é uma forma de trazer uma experiência melhor na pilotagem. Do lado esquerdo do direcional
a gente tem um seletor omnidirecional, vamos dizer assim. Você pode, eu utilizo, por exemplo, para movimentar a câmera dentro do cockpit. Isso ajuda bastante na hora da pilotagem, até porque no X52 a gente tinha 2 direcionais e isso facilitava bastante, e nesse aqui a gente só tem um, então eu utilizo para movimentar a câmera. E aqui na parte de baixo do lado esquerdo a gente tem um botão que pode selecionar para cima ou para baixo. No meu caso, eu selecionei aqui, se eu não me engano, para falar assim, numa forma não técnica, o ajuste do nariz do avião, por exemplo. Eu quero manter ele nivelado e não quero ficar puxando aqui o direcional, então eu coloquei essa regulagem aqui neste lado esquerdo. Do lado direito, além do botão de modo na parte de trás, nós temos mais 3 botões, 2 seletores e um botão de um clique. Esse botão de um clique, sinceramente, eu praticamente não utilizo ele no game, mas ele é um switch entre a câmera do cockpit e a câmera externa do avião. Como eu não costumo usar muito a câmera externa, ele praticamente não tem muita utilidade, mas eu poderia configurar diversas outras opções. Por padrão, né, a SciTech já manda para você um mapeamento dos controles. Por padrão ele vem como descer e subir trem de pouso, né? Eu utilizei um outro botão para isso. E além disso você tem esses 2 direcionais, o para cima e para baixo, para direita e para esquerda. Eu coloquei o direita e esquerda para controlar o leme do avião, no caso de você não ter que ficar, no caso como eu não tenho pedal, né, para não ter que ficar ajustando pelo teclado do notebook, eu coloquei esse aqui para usar como pedal, principalmente na hora de manobrar o avião. Eu pensei que ele seria um botão único, tipo clico direita, o avião vira completamente para a direita, mas não é assim. Ele vai em etapas, então eu tenho que ficar clicando várias vezes para a direita se eu quero, por exemplo, o pedal no máximo, né? Isso até é legal porque te dá aí uma possibilidade de configuração aí, bem legal e bem ampla do game. E esse para cima e para baixo aqui eu coloquei também para fazer uma alteração de câmera. Detalhe é que assim, principalmente no X-Plane, você pode configurar da forma como você achar melhor, né? Ele é bem livre nesse aspecto, então você configure do jeito que achar melhor. Além disso, ele esterça, né, bastante, bem próximo aí com o que a gente vê num controle de avião normal, e claro, ele vai para frente e para trás para te garantir uma experiência bem legal. Enquanto você estiver jogando, você consegue puxar, virar, empurrar, puxar, enfim. É muito interessante e te dá aí uma amplitude de realidade muito melhor do que o SciTech X52 me dava, por exemplo. Lá eu tinha uma grande dificuldade de puxar e virar ao mesmo tempo, porque eu tinha que puxar na diagonal e isso acabava atrapalhando, eu não conseguia fazer o movimento que eu queria. Aqui eu consigo e ele é bem leve, então você não tem que fazer força para poder movimentar os controles. Aqui na parte do acelerador em si, a gente tem 3 alavancas e mais 6 botões na parte de baixo. Os botões eles são para cima e para baixo, então eu acho bem legal para a gente colocar algumas configurações que eu vou falar para vocês. E ele tem aqui as 3 alavancas nós vamos falar já já. Os botões, se eu estou pilotando, por exemplo, um monomotor, que aí eu tenho uma utilidade para as 3 alavancas, eu coloco para cima para subir o trem de pouso e para baixo para descer o trem de pouso quando aplicável, para cima e para baixo no meio para flaps, e para cima e para baixo da direita o freio aerodinâmico, né? No caso de um monomotor, praticamente trem de pouso e freio aerodinâmico não é muito utilizado, né? Então você pode aí utilizar para luzes de pouso, enfim, o que você achar melhor. Como eu gosto de pilotar o 737, eu utilizo essas alavancas para fazer essas, para aceleração, flap e freio aerodinâmico. E aqui na parte de baixo eu utilizo para trem de pouso e os 2 outros para as luzes de decolagem e pouso, enfim, várias aí que a gente pode configurar ao longo do game.
Além disso, você pode também, que é uma opção, colocar, por exemplo, o piloto automático, você pode colocar o seletor de aceleração automática, enfim, você pode configurar da maneira que você achar melhor. Aqui no seletor, vejam que nós temos 3 alavancas, todas elas têm uma marcação aqui de 0 a 100, né? E elas têm uma faixa vermelha na parte de baixo. No caso da vermelha aqui, que é a da direita, na parte vermelha até o 0 você tem um clique, ou seja, você pode utilizar isso, por exemplo, para o reverso da turbina, que é para que eu realmente utilizo. Então você sai do 0 mesmo aqui embaixo e vai até o 0 do controle, ele dá uma trava e depois você força um pouco mais, ele vai até o 100%, né? Então você pode utilizar isso aqui para várias coisas. O do meio é a mesma coisa, ele sai do mais abaixo e vai até o 0 com um clique e depois você pode ir até lá em cima sem problema. O preto aqui da esquerda também, você sai aqui de baixo, vai até o 0, ele dá um clique e aí você vai até lá em cima. Então as 3 têm essa função. No caso, como que eu utilizo essas 3 alavancas? A preta eu utilizo... eu deixo o 0 como aqui onde está o 0 do controle mesmo, aí eu uso para aceleração até o 100, até o 0, e depois esse clique para baixo eu utilizo como reverso da turbina quando eu estou pilotando um avião aí como 737. Isso ajuda bastante, é muito fácil utilizar. O azul eu utilizo para flaps. Então, o mais interessante disso aqui é que, no caso do avião, ele tem etapas definidas de flap. E nesse caso a gente não tem, é contínuo. Mas, conforme você vai subindo aos poucos, ele vai mostrando no painel onde você está com os flaps e você consegue ajustar de forma muito prática. E na hora do voo isso ajuda muito, é muito melhor do que botão, na minha opinião. E o vermelho eu utilizo para freio aerodinâmico. Então é esse conjunto aqui das 3 alavancas, me ajuda muito na hora do pouso, principalmente, porque eu tô lá, reduzo velocidade, levanto flaps, freio aerodinâmico, desce freio, aumenta flaps, reduz velocidade, enfim, uma forma muito prática de fazer isso. No caso, se você tem 2 controles desse aqui, você pode utilizar 2 para as 2 turbinas, 2 para os 2 flaps e 2 para os 2 freios aerodinâmicos. E aí na hora de acelerar, você vai acelerar de 2 em 2. Claro que aí você vai trocar as pontas aqui para deixar iguais, né? Como eu disse, você pode puxar aqui, tirar e colocar da forma como você achar melhor. Além disso, aqui na parte de trás, nós temos essas entradas USB para a gente poder acoplar outros dispositivos aí, se você tiver o painel, se você tiver outro set de alavancas, o pedal, enfim, você tem aqui a opção de conectar os outros direto aqui no corpo do direcional, e aí você liga apenas o direcional no computador. É uma forma de você não precisar de 10 USBs diferentes no computador, coisa que não vai ter provavelmente, e aí você utiliza um só para fazer a ligação do controle todo com o notebook. No meu caso, como eu utilizo um fone, né, sem fio para pilotagem, tá, o meu Logitech, isso é muito bom, porque o Logitech é USB, meus microfones são USB, a minha webcam é USB, então isso ajuda bastante na hora de poder fazer aí a conexão de todos esses dispositivos no notebook, mais o controle, lembrando que o meu notebook tem 4 USBs diferentes. Então aqui, como vocês podem ver, a calibração do joystick, né, o X-Plane já reconhece automaticamente o controle quando você conecta, e aí você tem as opções, você vai clicando, ele vai aparecendo aqui, por exemplo, qual botão você está clicando. É super fácil de configurar, né? E aí, por exemplo, se eu puxar aqui, ele vai para o outro controle e a gente consegue aí fazer a configuração, ó, como vocês podem ver, de forma muito simples. Como o meu já está configurado, vamos direto para o voo. Então aqui, como vocês podem ver, eu estou com a alavanca aqui no 0, né, para não ligar aí o reverso. Vou fazer bem rápido, bem simples, só para vocês verem. Ó, aqui a gente tem o controle da... Vou pôr um pouquinho mais para cá. Nós estamos em Guarulhos. Não vou ligar a luz de decolagem nem nada. Vamos calibrar os flaps. Ó, ele está
Descendo os flaps ali. Mais um. Beleza. Os flaps ok, tudo ok. Vamos lá então acelerar. Segurar o freio. Acelerar 50%. E vamos que vamos. Não liguei nenhum, né? Só para mostrar para vocês como que funciona. Ó. Já estamos atingindo aí uma velocidade legal para decolagem. E vamos lá. Trem de pouso subindo. Mudar aqui para vocês a câmera. Caramba, aqui ó, externamente. Então aqui nós temos, vamos descer, esqueci de subir o... Então vejam aí. Vamos voltar aqui para o painel. Descer um pouco esse... Então vejam aí, super legal. Aí se eu quiser, por exemplo, virar o avião, subir, aí por exemplo, quero diminuir a velocidade, quero, sei lá, descer os flaps, speed brake, tudo aqui então a gente consegue de forma muito fácil. Claro que é só um teste aí, tô mostrando para vocês como que pode se usar aí os controles, né? Tudo de forma muito fácil, ó, flap full, desliga speed brake, liga speed brake. Enfim, na hora do pouso é muito fácil de controlar o avião. Isso ajuda bastante aí para quem está treinando, para quem quer apenas brincar mesmo, enfim. É uma opção muito legal. Uma pena é o valor, né? Aqui no Brasil, por exemplo, eu comprei a R$1.000 esse controle. Provavelmente aí, se você for comprar um novo, você vai pagar cerca de R$2.000, R$2.500. E se você for para os Estados Unidos, comprar lá, aí, se eu não me engano, 200, 300 dólares, você consegue comprar aí sem grandes problemas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para continuar ajudando a gente a postar vídeos cada vez melhores para vocês. Obrigado por acompanhar e a gente se vê então no próximo vídeo.